Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei quanto vai durar aqui o vídeo, né? Que eu fui na lixeira lá e dei uma limpada muito por conta de que estava muito cheia, sabe? E aí estava dificultando a gravação dos vídeos. Porque na verdade, se você não limpar, né, na lixeira, complica. Você tá no meio do vídeo lá e daqui a pouco para. E aí, sabe? Não fica legal, sabe? E hoje a gente vai falar de algo de suma importância, né? Você já ouviu falar nos Gideões missionário, né? Você já ouviu falar nisso? Gideões missionário. É um evento, né, que sempre ocorre aí, né, no meio dos protestantes. Ele começou em 1979 através de um pastor chamado de Cássio Bernardino, que na primeira instância, né, em seu primeiro propósito, foi de, na verdade, enviar missionário aí, porque foi uma filial aqui no Brasil que ele abraçou essa questão aí, esse núcleo, né, essa célula aí, porque os gideões eles são internacional, porém criaram o núcleo aqui no Brasil, muito por conta desse pastor chamado de Cássio Bernardino em 1979. E aí o que é que acontece? Que começou tudo muito bem, sabe? As coisas começou, Deus começou a operar, né? Deus fez milagre e tal, aquela coisa toda que Deus opera. Deus nunca deixou de operar. A maior prova disso é que as quatro leis do universo estão intactas, sabe? Você pode observar que a gente tem um campo chamado de campo magnético da Terra que nos protege aí das labaredas de fogo enviadas através da nossa estrela-mãe, o Sol, né, que emite lá uma série incalculável aí de materiais extremamente letais em que o nosso guarda-chuva, criado pelo Criador Deus, chamado de eletromagnetismo, ele consegue desviar 99% dessa letalidade aí, desse material, né, que o Sol emite. E só uma parte é filtrada e chega até nós a nível de calor, né? E Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus não deixou de controlar nada. Você pode observar que o planeta está girando, a rotação e translação, né? Existe oxigênio, o mesmo sol do tempo de Jesus, do tempo de Moisés, é o mesmo sol de hoje, não mudou nada. Isso prova que realmente Deus ele está ativo, como o próprio Jesus falou, né? Meu Pai trabalha até agora. Então Deus ele nunca deixou de fazer milagre, nunca deixou de operar, sabe? Aquela maravilha, né? Que Deus sempre fez, sabe? E o, o, os Gideões, né? Esse movimento aí, Gideões, ele nasce dentro de um pavilhão, de um ginásio, onde vai agregar ali milhares de pessoas que vão glorificar, chorar, surtar e muito mais, meu irmão. Da reteté, fazer acontecer, da rasteira em cobra, murro em parede, você sabe, né? Falar em línguas estranhas, língua do anjo, língua de todas as espécies de língua que eles mesmos criam e inventam. E os gideões, eles começaram a ganhar protagonismo, sabe? Começaram então a vender seu marketing, vender né, suas divulgações. E aquele local ali, né, que fica em um determinado tipo de região do nosso Brasil, acho que é Santa Catarina, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vocês. Não, acho que essa tá pro lado do sul lá, né? Não sei mais ou menos. Se é Rio Grande do Sul, é Santa Catarina. Eu vou ficar nessas regiões aí. E ganhou muita relevância. Os Gideões ganhou muita relevância. Tá entendendo? Há mais de 36 anos, ele foi palco dos maiores movimentos missionários do mundo e o mais conhecido do nosso Brasil, tá entendendo? Lá só pregam, meu irmão, pastores de peso, bispo de peso, cantores de peso, só vai quem é realmente o gigante, o preponderante, sabe?
o empoderado, sabe? O governador, o máximo da galáxia, tá entendendo? Só prega realmente. Então, começou bem os Gideões, mas terminou mal. Terminou mal os Gideões. E como a gente está falando que o início dos Gideões eles começou bem em 1979 com o pastor Cássio Bernardinho, virou palco mais tarde de uma zona extremamente suja mesmo, e corrupta. Virou palco e pavilhão aí, sabe, de canteiros políticos aí, onde vai usar seus fiéis, né, como celeiro político aí para mandato de pastores que vão apoiar outros pastores, a candidatura tal, coisa, né, que a gente já sabe que acontece no meio dos protestantes. Então, pessoal, preste bem atenção. Eles começaram bem. E para pegar só uma noção aqui, você vê que os fariseus e os saduceus, eles, né, começaram bem também. Eles começaram bem, saduceus, até porque Paulo falou isso, né? Vós que começais, né, começou a nível espiritual, não terminais a nível carnal. Paulo falou isso. Os fariseus começou bem e tal. Depois os fariseus foi e terminou mal, e muito mal mesmo, foram destruídos. Isso aí é uma prova, né? É um legado, é um exemplo de que se as coisas não se encaixar dentro dos padrões de Deus, a tendência é ser destruída. Depois dos fariseus, saduceus serem destruídos, né, vai surgir a Igreja Católica Romana em 325, se eu não me engano, através do Concílio de Nicéia, onde o Papa, né, Gregório, ele vai estabelecer ali algumas regras. E ali vai surgir então a Igreja Católica, que vai mesclar ali, vai se misturar com o paganismo, né? A fé cristã verdadeira vai se misturar com o paganismo e surge a Igreja Católica. Depois da Igreja Católica, né? A Igreja Católica também começou bem. Deus ainda fazia muita coisa ali, mesmo com algumas coisas meio erradas. Mas depois da Igreja Católica, vai surgir mais tarde, através de Lutero, né? De Martin Lutero, vai surgir as igrejas protestantes. Há uma ruptura, um rompimento, e Lutero rompe com a Igreja Católica tal, e agora protesta tal, e surge então as igrejas protestantes, que no princípio também, assim como no princípio dos fariseus, assim como no princípio da Igreja Católica, assim também como no princípio da Igreja Protestante, eles realmente, né, demonstraram, sabe, algum grau de espiritualidade. Deus sempre opera onde existe a espiritualidade. Deus sempre opera onde há espiritualidade. E o início é sempre promissor, né? Você pode observar que o início da igreja, vou dar exemplo aqui da Igreja Universal, né, de Ed Macedo, o início dessa igreja realmente foi extremamente espiritual, promissora. Mas o que foi que aconteceu? Com o tempo, deixou-se o foco de espiritual, né? Ed Macedo deixou esse foco e agora passou a praticar o foco material, só visou as riquezas, né, materiais, a qual lá em Apocalipse o próprio Senhor Jesus, né, chega para uma das igrejas e fala para ela que ela é nua, cega, sabe, e desamparada. Ela precisava comprar coisas espirituais, qualidades espirituais, porque elas se tornaram material. Essas igrejas se tornaram material, então elas estavam cegas. Porque o mundo espiritual é espiritual, meu irmão. O mundo espiritual é espiritual. Não adianta você tentar usar o mundo espiritual para tirar proveito e tentar fazer
pequeno paraíso aqui na terra, é o que muitos pastores, muitos clérigos, sabe, muitos pontífices da Igreja Católica e muitos fariseus e saduceus fizeram. Um pequeno paraíso aqui de gozo, um gozo passageiro, onde eles vão desfrutar de várias mulheres, de boas vestes, sabe, de bons luxos, mas no final, meu irmão, eles estão mais distante de Deus do que eles imaginam. Então, o início da Igreja Universal foi espiritual. Deus operava, meu irmão. Mas com o tempo, né, Edir Macedo mudou a visão, o diabo parece que entrou nele lá, sei lá, e tanto ele expulsar demônio, ele não expulsou o demônio, né, da luxúria, né, do materialismo aí dentro dele. Mas assim como a Igreja Universal, os fariseus também passou por esse processo. A Igreja Católica também passou por esse processo. E depois a Igreja Protestante agora está passando por esse processo. Então, no início desse movimento aqui chamado de Gideões missionários, né, que está lá pro lado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sei lá. Eu não sei, viu, pessoal? Não é, aí eu, né, como eu só pesquisando aqui. Aí o que é que acontece? Isso aí surgiu em 1979, né? Através do pastor Cássio Bernardinho. O cara começou bem e tal, não sei o que, mas depois, meu irmão, com o tempo, as coisas foi realmente se degradando, se declinando. Foi ficando cada vez mais sujo, meu irmão, mais imundo. A ponto de hoje os gideões são uma vergonha. O que era palco, sabe? O que era palco, o que era um santuário de pregações e de operações divinas de Deus, virou, meu irmão, uma verdadeira zona, sabe? Com digitais e com passeios aí de Satanás. Satanás está passeando no meio desse povo. Muito por conta de que eles deixaram de ser espiritual e agora passaram a ser carnais, materiais. Como tantas outras que eu já falei aqui, os fariseus começaram assim, os católicos, os protestantes começaram aqui, esses gideões missionários também começou bem, está terminando mal. Paulo falou sobre isso aqui. Vocês que começaram espirituais, cuidado para não terminar carnal, materiais. E que foi o que aconteceu? Eles não mantiveram a pegada do espiritual, sabe? Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, meu irmão, porque hoje em dia como os gideões os gideões missionários, eles eram, né, do lado do sul ali, né, e tinha um poderio incalculável, uma influência incalculável, onde muita gente grande queria pregar, era uma honra pregar ali dentro. Se o cara pregasse ali dentro, mesmo, ele pregava em qualquer canto do mundo, do Brasil, de qualquer lugar. Porque ele falou, porque ele tinha a convicção de que onde ele chegasse, ele tinha a moral, muito por conta do espaço que deram a ele para pregar nos Gideões missionários ali, que é aquele ginásio lá, né? E eles ali, quem prega ali, meu irmão, prega em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Vocês estão entendendo? Então o cara ganhava uma relevância, uma elevância tão gigante que, meu irmão, o cara, ele criava asas para voar e trafegar em qualquer outra espécie de esfera de denominação, porque ele pregou aonde? Ele pregou no santuário do Brasil, meu irmão, que era os Gideões missionários. Meu irmão, quem prega ali é homem de Deus, quem prega ali é bispo de Deus, quem prega ali é pastor, e só, meu irmão, só prega ali quem realmente tem status, tem poder, tem essência, tem, sabe, significância diante das grandezas de Deus. Mas só que esse Gideão mudou, se descaracterizou, tá entendendo? Hoje não passa, meu irmão, de um deserto. Aí, o que é que acontece? Eu vou contar aqui algo acerca de um escritor para poder pregar melhor para vocês, se vocês entenderem melhor.
Teve um escritor, né, chamado de George Owen. George Owen é um escritor. E ele falou sobre a revolução, né? A revolução dos bichos, né? Eu acho que é o nome do livro dele é esse. Revolução dos bichos. E nessa revolução dos bichos, ele mostra, né, em que os seres humanos, que eram predominantes, maltratavam os animais, maltratavam os bichos. Porque o que os seres humanos passavam para os bichos é que eles realmente eram bichos. E para os bichos a vida, sabe, era feita de miséria, escravidão e fome. Não tinha que lutar pelos bichos. Até que, uma certa feita, os seres humanos foram lá dormir e tal. E houve uma reunião lá, onde os porcos, né? Preste atenção, a palavra porcos. Porcos. Os porcos foi lá de madrugada, reuniu os bichos tudo. Falou, vamos fazer a revolução aqui para poder melhorar a nossa situação. Porque como tá, não pode ficar, meu irmão. E aí, os bichos abraçou a ideia do porco. Quando os seres humanos acordou de manhã cedo, eles foram expulsos. E quem é que vai ficar agora no lugar dos seres humanos, que era o opressor direto? Vai ficar agora quem? Os porcos. Os porcos que vão ficar lá no lugar dos seres humanos. Aí você vai ver mais ou menos aí, né? A trama aí, né? Dessa situação. O que significa a palavra porcos. E aí os porcos ficam no lugar dos seres humanos. No princípio, tudo bem. Tudo estava correndo bem. Cada um fazia aquilo que tinha que fazer segundo a sua habilidade, né? O macaco só fazia mesmo subir, né? E o coelho fazia pular. Cada um fazia segundo a sua habilidade. A tartaruga não era... ela só sabia se rastejar e ela só poderia produzir ali se rastejando. Então cada um fazia aquilo que podia fazer dentro de suas capacidades, dentro de suas qualidades. Aí o que é que acontece? Os porcos começaram a enriquecer, começaram a se separar dos bichos, começaram a se distanciar e agora tomavam leite, né? Andava de carro, viajava, fazia, acontecia, dava rasteira em cobra, murro em parede. E os porcos ficou extremamente poderoso enquanto os bichos aos poucos foi indo pro ralo, ficando cada vez mais extremamente perto da miséria. E o que é que esse escritor quis passar para nós, seres humanos? Ele quis passar o seguinte, meu irmão, que não adianta você mudar as peças se você não mudar a essência. Olha o que eu falei aqui no princípio, os fariseus e os saduceus, eles começaram bem, terminaram mal, foram destruídos. Depois surge a igreja católica, começa bem, mas termina mal. Depois surge, há uma ruptura aqui, com Lutero, surge a igreja protestante. No princípio, as igrejas sempre espiritual, mas terminam mal. Todas as instituições que começam a observar, o cara montou uma igreja ali, no princípio é aquela humildade e tal, mas se ele crescer, meu irmão, eu tenho a certeza que ele vai fazer uma série sabe, de merda aí, meu irmão, que não dá para cheirar, sabe, nem que seja por um microsegundo, é tanta merda, sabe. Então, o que esse escritor quis passar é o seguinte, que não se pode, né, aquela máxima lá da matemática, a máxima da matemática, né, que a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Tirou os seres humanos pensando que ia melhorar, botou quem? Botou os porcos. Os porcos no princípio estavam bem, depois começou a fazer as coisas tudo errado. Ah, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muita coisa a ver. Os gideões, meu irmão, começaram bem, né? Hoje em dia, depois, né, do advento aí dos celulares, né,
das redes sociais, que hoje em dia os celulares são, na verdade, né, os smartphones são armas em potencial, armas sociais, tem trazido muito escândalo aí do mundo gospel, do mundo evangélico, de pastor e pastora, traições, adultérios, enfim, uma série de coisas. E aí mostrou que muitos daqueles caras que estavam ali, os gideões, hoje em dia, né, tem caso com empregadas, caso com membro de igreja, trai, pega a mulher dos outros, adultera, se prostitui, vai para prostíbulo, sabe? As cantoras, para cantar lá tem que negociar o corpo, tá entendendo? E aí, uma sujeira, mano, uma esfera de sujeira terrível dentro dessa gama aí dos gideões missionários, que era para ser palco de um cenário incrível e maravilhoso, como no princípio foi, hoje é palco, meu irmão, de desonra você pregar ali, sabe? Eles sentiram tanto o impacto, sabe? Que tinha gente que queria pregar ali, você tem só uma noção, tinha pessoas que queriam pregar ali, pastores insignificantes, que não tinha relevância nenhuma no cenário, mas queria palco, queria palanque, queria ranking, queria estar bem ranqueado, sabe? Queria espaço e não tinham. Esses pastores, eles eram jogados para escanteio, não era um só não, era 99, porque o grupo já estava fechado mesmo. Só pregava ali o grupinho ali, né? Os pica da galáxia que pregava ali. E depois que eles pregavam, eles iam cheirar pó, eles iam beber nos bares, ia para prostíbulo, ia praticar orgias sexuais, sabe? Iam praticar ali todo tipo aí de imundícia, sabe? Pastores. E também usavam aquela massa humana ali como celeiro político para os seus fins, sabe? De interesse. Fora o dízimo e as ofertas que eles recolhiam, mesmo, que não eram poucas. E aí o que acontece? Os gideões esses gideões aí já não é mais aqueles gideões do princípio, né? É como um quadro, né? Você chega lá e mostra a sua avó, a origem de sua avó, então de seu avô em um quadro, e fala assim, aqui é meu avô, tá entendendo? E aí você deixa lá, aí vem uma geração, acha que tem que mudar o nariz, modifica o nariz, modifica o olho, modifica isso, modifica aquilo, modifica o cabelo, modifica a boca, modifica os lábios, vai delineando tudo ali. Daqui a 5, 6 gerações, o retrato original de seu avô ou de sua avó já não condiz com nada do que é apresentado depois de 7 gerações, meu irmão. Porque as gerações veio, na verdade, descaracterizando a foto aí original e que não lembre nada a seus avós. Assim também é nas igrejas, meu irmão. Assim também é nos gideões. O princípio foi até bem, mas o fim está terrível. E hoje tem uns insignificantes aí, pastores, que não ia ter chance nenhuma na época, né? Onde eles tinham um grupo fechado, era muito poderoso, tinha muita influência, tinha muito poder. Essas pessoas não iam sair do banco. Hoje, com a queda, o declínio, essas pessoas estão assumindo uma nova liderança dos gideões. Pastores que ficavam ali querendo uma chance, nunca tiveram. Tá igual aquela situação de Jesus, né? Onde tem um homem lá, que o homem ele tá na verdade esperando tocar a água, né? Mas ele não conseguia nem se movimentar. Aí o que acontecia? Alguém tinha que fazer alguma coisa por ele, mas ele estava ali há 38 anos. É mais ou menos isso. Tem gente ali nos Gideões, né, que os Gideões ele foi aí formado em 1971. Tem gente que está ali há muito tempo, há 36 anos, há 50 mil anos, há 10 mil anos, mas nunca tiveram a chance porque eles procuram pessoas de ponta, de poder, para poder fechar com essas pessoas. Então essas outras pessoas que
tem até capacidade, ou se não tem capacidade e querem dar o seu melhor ali naquele palco ali, eles não deixam, eles se blindam, eles se fecham, sabe? E deixam esses pastores, que para eles são insignificantes, de lado. Eles deixam de lado. Hoje, né, com a queda, e também com essa era de desengrejado, e com essa era das redes sociais, onde está tendo um bombardeamento incalculável dentro dessas denominações, inclusive dos gideões, o palco está em aberto, né? Já não há tanta concorrência, até porque estão correndo agora para o mundo, né, virtual. Hoje em dia, os pastores estão deixando de ser pastores, né? Até porque não está dando mais dinheiro lá, né? Eles estão sofrendo de sarcopenia, né? Perca de massa popular dentro das igrejas. Acabou, meu irmão. Jesus já tinha profetizado isso há 2000 anos atrás com os fariseus. O próprio fariseu falou aí, Jesus está tirando o povo de dentro da igreja de 4 paredes e botando para fora. Isso hoje está acontecendo, a sarcopenia, a massa, a perca de massa, sabe? A perca de massa religiosa, onde o povo está virando desengrejado, não está mais frequentando igreja, frequentando denominações. E o Gideão está vazio. O que antes não tinha nem aonde você sentar, você ficava sufocado, tinha gente que saia dali, meu irmão, sabe, parecendo aquele carnaval mesmo terrível, que a pessoa desmaiava ali dentro e tinha que socorrer, ou então partia logo para os céus, era logo arrebatado. Você vê, hoje em dia você chega lá, tem cadeira para você escolher onde você quer sentar. As coisas mudaram mesmo. Os gideões hoje sofrem com a perca de massa, a sarcopenia espiritual. Jesus está tirando o povo, abrindo a mente do povo, abrindo o olho do povo. O mesmo Jesus que tirou aquela massa das mãos dos fariseus naquela época de 4 paredes e botou para fora, é o mesmo que Jesus falou: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que foi que aconteceu? Os gideões hoje estão fracos. O Gideão está vazio. Abriu-se então o quê? Abriu-se então uma espécie de oportunidade. E esses pastorzinhos de brinquedo que nunca ia ter chance agora, eles agora estão tentando resgatar e restaurar os gideões. Mas a gente já sabe já o fim, né? Eles vão começar até bem, mas certamente vai terminar mal. Até porque ali virou um palco de maldição. Ali ninguém vai mais para lugar nenhum. Ali os pastores dali cheiravam pó, né? Pegava inúmeras mulheres, pegava membros, pegava empregadas, né? Praticava a poligamia, ia para prostíbulo, adulterava, era uma bagunça, sabe? Usava pó, fora os dízimos, as ofertas que eram para práticas ilícitas, né? E também ali era um curral ali de celeiro político, o que é uma covardia, né? E aí quando um bispo de uma igreja queria foto, ia para lá, meu irmão, porque lá era o celeiro do amontoado de gados e de gadas, que estava ali para poder ser só manipulado, porque pastor hoje vê você como dízimo e pastor hoje vê você como o quê? Como voto, meu irmão. Por quê? As duas saídas deles de interesse são essas. Tá entendendo? Dízimo porque eles vão recolher e voto porque eles vão negociar com vocês, as almas de vocês. Vocês são uma espécie de dracmas perdidas aí dentro, meu irmão. Aí o que é que acontece? Hoje tem pastores, né, que bate no peito assim: não, eu preguei no Gideão. Aonde o Gideão que hoje ele está pregando? Um Gideão extremamente caótico. Um Gideão onde ninguém quer mais pregar. Onde tá sujo, meu irmão. Ninguém. Então o palco tá em aberto. Então o cara, eu prego hoje no Gideão. Meu irmão, hoje se você prega no Gideão, as igrejas que você for pregar, nenhuma vai ter você como absolutamente nada. Antigamente até que tinham. Quem pregava no Gideão tinha uma credencialzinha de moral e muita moral. Hoje em dia não, meu, as coisas mudaram.
Até porque as redes sociais tiraram esse poder dos pastores. Gosto muito de você pegar as garrafas. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? É mais ou menos assim. Vou tentar a gente estar em Copa do Mundo, né? Ano de Copa do Mundo, é mais ou menos assim. Preste atenção. Em 2010, fala um pouco aqui. Eu gosto de falar de Copa do Mundo, né? Mas eu não entendo muito de futebol, mas vou falar aqui. Em 2010, né? Na Copa do Mundo da África do Sul, a Espanha, né? Que de 2007, 2008, 2009, que tinha uma base muito forte, tanto, né, em 80% do time do Barcelona, como também tinha aquele time do Barcelona de Pep Guardiola, como também do Real Madrid, onde tinha Cristiano Ronaldo, e no Barcelona tinha Messi, eram os dois protagonistas. E o Barcelona desenvolveu uma tática chamada de tic-tac, né? Tic-tac era aquela. Eles transportaram, né? Eles importaram aí o futsal para o futebol de campo. Tá entendendo? O futsal para o futebol de campo, né? E eles tocavam a bola ali mesmo, envolviam os adversários e aí. Só que a Espanha começou a ganhar muita relevância, sabe? Aonde já não tinha time nenhum mais para poder pelejar contra essa Espanha. Todas as seleções que pelejavam contra a Espanha, sabe, guerreava contra a Espanha no campo, perdia. Aí o mundo falou, rapaz, a Espanha é muito forte, a Espanha é incrível, a Espanha é isso, a Espanha é aquilo, tá? Botaram a Espanha lá em cima. A Espanha que chega na Copa do Mundo de 2010 se sagra campeão. E aí o mundo começou a olhar para a Espanha, para a seleção espanhola, com medo. Porque a Espanha tinha um timaço. Meu irmão, mas se você for analisar, né, a Espanha de 2010, você vai ver que a geração de 1900, né, e 90, desse jogador da década de 90, que surgiram no Brasil e no mundo, na Itália, né, na Inglaterra, na França, na Alemanha, entre outras nacionalidades, surgiram na década de 90 para 2006, que se findou em 2006, um ciclo incalculável de seleções extremamente boas, extremamente competitivas. Tá entendendo? Essas seleções eram muito incríveis. Então, nós tivemos Copas do Mundo, a Copa do Mundo de 90, a Copa do Mundo de 94, a Copa do Mundo de 98, a Copa do Mundo de 2002 e a Copa do Mundo de 2006, que foi a última Copa do Mundo. Foram, na verdade, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes 5, 20, foram 20 anos de glória do futebol mundial, onde surgiu Ronaldo Fenômeno, onde surgiu Ronaldinho Gaúcho, onde surgiu o Rivaldo. O Brasil tinha seleção, meu irmão, que tinha os jogadores do Palmeiras que estavam na seleção, César Sampaio. O Brasil tinha Juninho Paulista, né? O Brasil estava realmente bem amparado, mas não era só o Brasil que estava bem amparado e de bons jogadores, não. A França tinha uma seleção excelente. Tinha Zidane, né? Você vai para a Argentina mesmo, a Argentina tinha um time maço inacreditável, muito forte. Você tinha um Uruguai poderoso, sabe? Você tinha uma Alemanha sólida, forte, competente, sabe? Você tinha uma Itália, meu irmão, incrível, competitiva, letal. Você tinha uma Inglaterra viva. E aí você tinha um amparado de países que dificilmente alguém podia dizer assim, não, essa aqui vai ganhar, porque estava tudo em aberto. Foi 20 anos de ciclo, onde de 90 para 2006, são 20 anos de Copa do Mundo aí, se for dividir as Copas do Mundo, 90, 94, 98, 2002, 2006, aonde realmente surgiu muitos jogadores bons. Só que o tempo vai passando, no intervalo de 4 anos em 4 anos, e aí aqueles jogadores bons, eles foram se aposentando, tá entendendo? Onde
os protagonistas e os atores estavam, sabe, adormecendo aos poucos. Muitos jogadores foram, na verdade, se aposentando, como Ronaldo se aposentou, ou já não estava na sua maior fase. Ronaldinho Gaúcho também não estava na sua. Zidane se aposentou. Ou seja, depois de 2006, muitas seleções já não estavam mais com seus grandes jogadores. Aí surge uma Espanha, né, que vai pegar seleções muito fracas. E aí se sagra aí campeão do mundo. E aí o mundo começou a achar que a Espanha era muito forte. Aí quando chega em 2014, logo na primeira partida, essa Espanha que parecia ser muito forte, ela já tinha tomado 3-0 do Brasil na Copa das Confederações, mas foi Copa das Confederações. Mas quando chegou, isso aí em 2013, que Neymar deitou e rolou. Até Fred, aquele atacante ruim, fez gol, né? Em 2014 o Brasil tinha uma... Olha, 2010, 2014, sabe? O Brasil tinha uma seleção extremamente ridícula de jogadores. Uma geração fraquíssima. E com essa geração fraquíssima aí, mesmo, não tem como competir com ninguém. Inclusive as outras seleções também estavam no mesmo nível. Porque os grandes jogadores foram adormecidos. Mas por que eu estou falando isso? Para você não pensar que a Espanha era forte. E chega agora 2014, a Espanha controlando, toma um baile, eu acho que é de 5-1. E é eliminada. Mostrando, depois isso aí também aconteceu com a Alemanha, né? A Alemanha tomou 2 pau aí, tanto do México, como também só ganhou acho que para a Suécia, se eu não me engano. E perdeu até para a Coreia do Sul. Eu acho que foi 2-0. Mostrando que essas seleções são fracas. A Alemanha que ganhou aqui era fraquíssima. Ou seja, o cenário estava em aberto. A mesma coisa vale para essas gerações de pregadores aí dos Gideões. Ou seja, quando os Gideões começaram com grandes homens e pregadores de compromisso espirituais. Hoje em dia, meu irmão, as coisas foram mudando. E essa geração que está aí tentando levantar os Gideões é fraquíssima. Está igual a Espanha, meu irmão. Está em um palco onde eles realmente vão dominar, onde ninguém vai mais, sabe, assim, presenciar a sua grandeza. Eu sou um bom pregador, sou isso, sou aquilo, mas ninguém está lá querendo te ver mais não, meu irmão. Os pessoal queria ver, né, outros tipos de pregadores, que esses pregadores, eles, agora cada um está seguindo sua carreira solo, abrindo canais aí e tal, ou então está seguindo sua carreira. Ninguém quer nem mais pregar lá nos Gideões. Tá entendendo? Então, esses pregadores agora, fraquíssimos, é como se fosse a Espanha. Que eles parecem ser poderosos, mas não são. Eles não tinham espaço enquanto os protagonistas, sabe? Enquanto os homens, aqueles homens lá do dominante, que eu falei do escritor George Orwell, sobre a Revolução dos Bichos, dominavam. Depois que se abriu espaço, ficou em aberto, os porcos dominaram. Tá entendendo? Então, a Espanha dominou porque não tinha seleção mais para poder competir com ela. Porque as seleções estavam adormecidas, seus grandes jogadores já não estavam mais produzindo, e muitos já tinham se aposentado, então ela surgiu como poderosa, mas de poderosa ela não tinha nada. Porque se essa Espanha fosse pegar uma França de 2006, no mínimo ia tomar uns 50. Se fosse pegar o Brasil também ia tomar uns 30. Se fosse pegar uma Alemanha ia tomar uns 40. Tá entendendo? Então essa Espanha nunca foi forte. Então esse palco agora que está sendo usurpado aí por esses protagonistas aí de brinquedo, dos Gideões, tentando dar relevância àquilo que já está morto há muito tempo, não vai para lugar nenhum, meu irmão. Porque os pessoal virou desengrejado. E ninguém quer mais saber aí, né, dos Gideões, mas não. Os Gideões chegou ao fim, meu irmão. Tá entendendo? Assim como algumas denominações chegaram ao fim, você vê que a Igreja Universal, a Mundial da Fé, a Adventista, né? Eu acho que ainda umas que estão respirando ainda são as Testemunhas de Jeová, né? Mas as demais denominações, elas mesmas,
já não oferece mais perigo nenhum. Muito por conta de que os pessoal não estão mais frequentando essas igrejas. Você vai na Universal, tem mais cadeira, meu irmão, do que pessoas. Você vai na Mundial da Fé, tem mais cadeira do que pessoas. Você vai na Adventista, mais cadeira que pessoas. Você vai na Assembleia, mais cadeira que pessoas. As pessoas estão deixando esses lugares, irmão. Elas acordaram. Por quê? Porque Jesus fez isso. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os gideões missionários aí, meu irmão, já era, caiu, morreu. Não tente ressuscitar aquilo que Jesus, meu irmão, já abateu e pesou a mão como juiz e castigo. Que Deus continue nos abençoando.